E olha só, minha gente, eu hoje vou ler Um Só Caminho. Um Só Caminho está no livro. Um Só Caminho é o texto que todo mundo que quer aprender o Evangelho simples e praticá-lo em comunidade, em grupos singelos do Evangelho, deve absorver. Você quer começar grupos singelos do Evangelho? Compre Um Só Caminho, para você não fazer tolice, aprender como é o caminho simples de Jesus em encontros humanos e comunitários. Do cristianismo, Deus tem seus representantes fixos e certos na terra. O clero, seja ele católico ou protestante, tem suas doutrinas e dogmas escritos por concílios de homens, patrocinados por reis, e tem na sabedoria deste mundo seu instrumento de elaboração lógica de Deus, a saber, a teologia. Desse modo, no cristianismo, Deus não passa de uma potestade religiosa e de um poder mantido pelos homens, posto que se acredita que sem o cristianismo Deus está perdido no mundo. Quando o mundo conheceu o cristianismo, mas não teve muita chance de conhecer o Evangelho conforme Jesus e segundo as dinâmicas livres e libertadoras do caminho de Cristo, narradas nos Evangelhos, nas quais o único convite que existe é para seguir Jesus. O Brasil, por exemplo, está cheio de cristianismo e, paradoxalmente, quase morto do Evangelho. O caminho de Cristo não é uma reforma. Mas e a reforma? Para que serviu então? Qual o fruto dela hoje? Diante do exposto, talvez não seja a hora de propor uma nova reforma, tal qual alguns têm idealizado. Não. Reformar a religião é ainda remendo de pano novo em veste velha. Buscar reformar o cristianismo nada muda, visto que apenas se adia o comprometimento radical que o Evangelho requer. O Evangelho não propõe uma religião, mas um caminho existencial. A Reforma Protestante elegeu 95 teses, arrancou os ídolos do lugar do culto e os retirou da devoção dos fiéis, aboliu, dentro da Reforma, para si mesmo, o papado, acabou com boa parte do clero conforme a formatação católica e afirmou que a graça, Cristo, a Escritura e a fé eram os pilares sobre os quais a Igreja deveria ter seus fundamentos. No entanto, a Reforma seguiu-se utilizando dos mesmos métodos de estudo e interpretação bíblica, da mesma hermenêutica, criando seus próprios credos, dogmas, doutrinas e leis morais. A Reforma transformou-se apenas num catolicismo que fez dieta. De fato, a coragem que se demanda desta geração é bem maior do que aquela que levou camponeses oprimidos pelo papado de Roma à Reforma Protestante. Digo isso porque, naquele caso, a mudança não era radical. O Evangelho permaneceu ainda aprisionado à religião. E a coragem revolucionária para se viver o processo contínuo de conversão e de não conformação com este mundo é aquela que se deixa levar pelo vento do Espírito e caminha pela fé em contínuo processo de transformação. É a revolução do Evangelho. Quer saber o que é e o que tem mais? Um Só Caminho está aqui no livro. E o livro está no portal
caiofabio.net, na loja online, esperando para você que quer entender o significado de praticar o Evangelho na relação com as pessoas, com os irmãos, com a congregação, com grupos simples, com grupos singelos do Evangelho. É o que eu quero, que todo mundo absorva isso mesmo, para a gente ter pelo menos espaçamento de não idiotice no ajuntamento congregacional. Idiotice sempre rola, mas quando a gente entende esses princípios, tudo fica muito mais espaçado. Acontece aqui, acontece ali, acolá, mas já não é mais nenhum cotidiano. Já não é mais nenhum modus operandi. É espontâneo. E essa idiotice é filtrada. Quando o cara absorve isso aqui, Edivan, todas as estações do caminho da graça deveriam estudar. Todas as estações do caminho da graça, meu amigo Edivan. E todo mundo que está querendo começar grupos singelos do Evangelho precisam estudar um só caminho, absorver o que Jesus ensinou sobre isso. Tá bom?